Dando, ó, certo. Bom Bom dia já. dia. Oi, tudo bem, gente? Bom dia. O negócio aqui é que você mexer no Instagram, né? A pessoa quer fazer live, mas pode precisar participar na jantar. Tudo bem com todo mundo? Foram Tudo bem de bem. da mulher aí? Deixa eu ver se eu tenho mulher aqui hoje. Tem. Só tem mulher? Então, feliz Dia das Mulheres para todas. A gente escolheu um tema para conversar de psicólogo para psicólogo especial, né? De ânima e ânimo. Uhum. E aí é complicado conversar isso, viu? Seguinte, inclusive porque a, a exposição do que o Jung falou é diferente, né? Tem gente que acha que todo mundo tem dentro de si ânima e ânimos. E quando ele explicou os arquétipos, ele explicou um pouquinho diferente disso. Ele explicou que dentro da mulher existe também um arquétipo masculino ânimo. E dentro do homem também existe um arquétipo feminino ânimo. Então, em alguns lugares, vocês vão falar que existem os dois dentro da gente. Mas, na verdade, não foi bem assim que ele explicou. Né? Ele explicou que você é um e pode estimular e primeiro perceber a presença do outro em você. E achar que tá bom, que tá ruim, que tem que ter menos ou mais e aumentar a presença do outro. E alguns materiais vocês vão olhar e vai estar diferente. Vai estar lá que a gente tem os dois. Né? E aí, todo mundo se escreve, traduz, tem problema de tradução, igual em todas os, as teorias, né? Então, esses dois entendimentos são válidos, né? Considerando, por exemplo, que uma mulher é o próprio arquétipo de ânima inteira e o homem é o próprio arquétipo de ânima inteira. Então, mas não foi assim que ele explicou, ok? Por que a gente vai falar disso na Semana das Mulheres? Uh, Uhum. Brinquei, só tem mulher aqui de propósito. Eu acho que tem. Só A mulher. Jaque, a Jaque não faz uma piada se não for pra usar. Porque eu acho, né, que a psicologia é uma profissão muito ampla. Né? Quando a gente fala aqui de psicologia, de profissão. Então, assim, tem psicólogos homens? Tem, né? Mas a gente sempre encontra muito mais mulheres. Né? E será que tem um motivo, uma razão para isso? O que vocês acham? Tem a ver com acolhimento? Eu quero ver o pessoal entra, mas não conversa com a gente. Café é esse? Esse O aqui que não é vocês palestra. acham, gente? Por que tem mais mulher psicóloga do que homem? Pode chutar, né? Não precisa É acertar, lógico, né? não conversa, né? Mais homem diretor e a gente fica lá brigando assim, as empresas não dão oportunidade, nananã. Né? Quando, eu acho que é uma recíproca. As características das profissões, né, atraem os arquétipos, né? Algumas atraem arquétipos mais masculinos, que quer dizer o seguinte, É, a um cara ver o que quinto diz tem a ver com a escuta. hã? Tem Vai a ver falar. com a escuta. Eu não sei o nome dela, é ver o quinto. Com a escuta. Na realidade, quando eu escrevo que acredito, facilidade de falar, na facilidade de ouvir, né? Facilidade de falar, o jeito mais acolhedor de falar. Né? Então, o que vocês estão falando são habilidades do arquétipo de ânima. Né? Se a gente Ah, fala de. Valéria. Valéria. Se a gente fala de uma profissão que requer habilidades que estão lá no arquétipo ânimos, por isso que aí a gente fica naquela briga social, né, que deveria ir um pouquinho além. Né? Por que acontece assim? Então, talvez a gente, quando diz as posições de comando de instituição financeira que não tem quase mulheres, porque lá precisa de desenvolver muitas habilidades do ânimo. Não tem a ver
com mulher e homem. A gente precisa fazer um salto em relação a isso, né? Porque profissão e trabalho está ligado à habilidade, né? Uhum. E a habilidade, né, está ligada ao arquétipo, né? Então, assim, como é que Jung descreveu os arquétipos? Falando justamente das habilidades que um tem e o outro não tem. Então, quando a gente discute nesse lugar onde a gente fala em tais carreiras não tem X% de um, X% de outro, a gente deveria olhar, né, com a questão das habilidades, né, para não empobrecer a análise. Né? É factível que tenham mais psicólogas mulheres, mas existem ótimos psicólogos homens, ótimos psicólogos e psicanalistas homens. Por quê? Nestes ótimos psicólogos, psicanalistas homens, está presente muitas habilidades da área. Aí, gente, ficou todo mundo Que quieto. é Eu tô escuta, né? muito. Não é Hã? isso? Escuta, acolhimento, compreensão. A Sandra falou aqui, pelo fato da mulher, né, ser mais compreensiva. Sim, São mas características, né? Interessantes, femininas, né? são Da habilidades. ânima. E É. aí a gente encontra mais mulheres, que é mais fácil, né? Porque se eu tenho um arquétipo ânimos e vou querer exercer um trabalho que requer habilidades ânima, eu vou ter que ralar, desenvolver, né? Eu vou ter que correr atrás para desenvolver. E aí, gente, de novo, o papel do psicólogo, nós desenvolvemos habilidades, é uma das coisas que nós fazemos, né? Então, que a gente ajuda as pessoas a desenvolver novas habilidades. Então, é importante a gente ter esse olhar, né, que separa o entendimento, né, da forma assim, eu quero que tenha mais pessoas com tais habilidades em tal profissão. Então, a gente tem que identificar isso. Né? As competências para estar em uma profissão ou em outra são dentro de ânima e ânimos. Então, conforme as mulheres, né, têm mais habilidade de ânimos, mais elas estarão em posições e em profissões que requerem essas habilidades. E aí eu acho maravilhoso que tenham mais psicólogas, porque as habilidades requeridas neste momento estão mais na população feminina. É só uma coincidência de habilidades. E podem observar que na TCC tem mais psicólogo homem. Por que será? Porque a psicologia analítica requer intuição Não e pensei também, nisso, é verdade. né? Então, a gente tem que esse olhar, né? Então, e esse olhar sobre isso, que é de um viés da psicologia analítica, permite que a gente veja e se entenda, né? Apesar dos nossos paizinhos queridos serem Freud, Lacan e tal, né? Eles tinham muito ânimo. Lacan, principalmente, do meu ponto de vista. Jung também. Ah, gente, perguntem. Perguntas sobre ânima e ânima. E psicologia, né? Psicólogo. Tá muito claro, Jaque, o que você falou. Bem interessante. É complicado. Tem que se inspirar, né? Para fazer esse viés aí. Meu Deus. Vamos lá. Gente, pergunta, pode perguntar o que quiser aí. Se eu não souber responder, eu vou falar aí, gente. Sexta-feira que vem eu trago. Quando você falou assim de é, que a gente tem um arquétipo, mas a gente pode usar outro, como que é isso? Desenvolver a habilidade. Né? Desenvolvimento pessoal. Né? Eu posso querer desenvolver habilidades que estão de ânimos. Por exemplo,
E também não posso querer me equilibrar em eu sendo uma mulher com quase nenhuma habilidade de ânimos. É difícil a vida, certo? Se para Jung a razão, o determinismo, a proatividade moram em ânimos e eu sou mulher. Vou ficar. Não vou. Eu vou querer desenvolver as habilidades de ânimo. E isso é totalmente possível, factível. Né? Ao inverso também. Eu sou uma mulher com muitas habilidades de ânimos. E eu quero que o meu feminino, que eu deveria ter muito, não tem, não tá aparecendo, eu vou desenvolver mais a habilidade de ânima que eu mesmo, sendo mulher, não tenho. Né? Seria eu começar a perceber os modelos que eu tenho sobre esses papéis, sobre esses... Quando ele fala justamente das características e habilidades. Então, eu não preciso ir muito, né, de maneira muito complexa em buscar uma explicação diferente da que é muito simples. Né? Então, eu querendo, é que eu estou falando de olhar para as habilidades requeridas numa profissão. Né? E o nosso papo aqui é profissão. Mas, por exemplo, isso em relacionamento, gente, é muito importante. Né? A gente se relaciona, né, nas características de ânima e ânimos. Tem uma pergunta ali se é possível desvincular esse conceito do gênero totalmente. Mesmo porque eu nem estou falando nisso. Estou falando o tempo todo em habilidades. Né? Nem falei que, né, falei assim, inclusive quer aumentar X habilidades em uma profissão. Então, tem que aumentar. Né? Agora, a presença nas profissões depende das habilidades e não se eu sou homem ou mulher. Mas, coincidentemente, no caso da psicologia, foi por isso que eu fiz a pergunta, né? Tem mais mulheres. Por quê? Porque no conceito, né? Se eu nasci da mulher e eu tenho mais arquétipo feminino, eu quero ir para uma profissão que requer habilidades do arquétipo masculino, o que eu tenho que fazer? Trabalhar essas habilidades. Não? Então, por isso que eu falei, quem está aqui na psicologia e, e traz carregado mais o arquétipo masculino, precisa trabalhar as habilidades da ânima. Então, é muito simples. Né? E aí, Tem quando a gente algum vai olhar, exemplo, alguma né, dica de como trabalhar uma habilidade da Anne? você quer saber como desenvolve habilidades? Aí depende da habilidade, né? Por Depende do que exemplo, você quer uma desenvolver. pessoa que ela é muito, como eu posso dizer, ah, ela quer desenvolver acolhimento. Sim, se for habilidades da ânima, né? Tem algumas, bem nos arquétipos de Jung, né? Assim, contato com a natureza, meditação, né? Desenvolvem habilidades da ânima. Né? Eu quero desenvolver habilidades de ânimo, né? Competição, Então, né? por Jogos de exemplo, cor, um paciente ou uma decisão. pessoa que precisa desenvolver mais assertividade, ser um pouco mais objetivo, é interessante você orientar a pessoa, por exemplo, a começar uma luta, um Muay Thai, um judô, alguma coisa que vai ajudar ela a entrar em contato com Xadrez, isso. lutar, perfeito. Correr, Ah, né? legal. Perfeito. Diante, lógico, gente. Aqui quem vos fala não sou eu, né? Eu tenho Sim. algumas opiniões um pouco diferentes, né? Porque vocês sabem que eu sou sistêmica, mas eu também sou um pouco da psicologia analítica. O que acontece é que sim, né? Diante da forma como Jung aborda, a gente deveria se aproximar de atividades para desenvolver as habilidades que requerem essas habilidades. Então, né? Se Tem uma aproximar do história, feminino, ficar perto da natureza, é meditar,
fazer pintura, artes. Tem uma história que eu lembrei agora de uma tribo, eu não lembro exatamente qual tribo, mas acontece que a partir dos 13 anos, os meninos, eles separam os meninos das mães e eles vão viver com os homens da tribo por acho que mais ou menos uns 5, 6 anos, para depois eles voltarem ao convívio. Africanas, porque eles têm que aprender a caçar, se sobreviver na mata, matar bicho, se virar, né? É Tirar a o pele do ânimo, bicho. né? É, Que legal. A gente faz isso naturalmente às vezes, né? hum? A gente acaba fazendo isso naturalmente, a gente percebe às vezes o que precisa ser feito, né? Se a gente olhar para o modelo lá do passado, e as meninas ficavam aprendendo só as coisas de meninas com as mães, né? Era um modelo que reforçava isso. Agora, hoje a gente tem descolou disso. Mas a gente precisa entender que se a gente quer, né, mais habilidades masculinas para ir para uma profissão que requer essas habilidades, a gente tem que desenvolver essas coisas. Eu quero estar numa profissão que requer habilidades femininas. Ok, Dani, ok, vai lá, desenvolve, não importa se você é mulher ou homem. Não tem a ver com isso. Tem a ver com Sim, as habilidades que a função requer. adorei. A Sandra disse que já ouviu essa história. Tinha umas perguntas, eu não sei se a pessoa que perguntou do gênero, se for Foi a claro. Aline que perguntou se é possível desvincular, né? Esse conceito. E aí, Aline, tá respondido? Mas, gente, deve estar com o tempo de retorno demorado. É, às vezes tem, demora um pouquinho. É E isso, para você gente. desenvolver um autoconhecimento, é bem legal olhar por esses lados, né? Valeu, Aline. Oi? Para você desenvolver um autoconhecimento, é bem legal você olhar, né? Até onde você vai, né? No seu ânimo, na sua ânima. Bem interessante. Na verdade, na psicologia analítica, né, o equilíbrio é buscado principalmente nessas duas habilidades, né? Nas habilidades que compõem os dois conceitos, na realidade. Então, eu tenho mais autocontrole quanto mais eu equilibro ânima e ânima. Justo, faz sentido. Tá? Eu sou mais assertivo, eu sou mais tudo se eu tenho equilibrado. E, além do equilíbrio, se eu consigo transitar de um para o outro, né, ao meu desejo. Isso que a psicologia analítica vai contar. Assim como, né, na sombra também, né, quando eu estou no claro e no escuro da minha personalidade, quando eu transito e tenho controle. Então, a psicologia analítica é muito fantástica. Gostei. Né? Tudo bem? Eu não estou lendo a pergunta. Você consegue ver? Ah, peraí. Já, que tipo de desequilíbrio? Consigo. Já, que tipo de desequilíbrio uma pessoa pode ter se ela é mulher e tem um ânimo mais desenvolvido do que a ânima e vice-versa? Não é um desequilíbrio patológico, tá, gente? Cuidado aí, né? Porque eu jeito que eu explico, nenhuma pessoa que tem um desenvolvimento de ânima maior do que de ânimos ou vice-versa tem um desequilíbrio patológico. Ela tem um desequilíbrio em relação ao que ela busca. Lembrem que a gente está falando de habilidades, né? Então, se eu quiser ser uma diretora de uma empresa que precisa de um poder grande de decisão, que precisa de assertividade, de muito comando, de muita liderança. E eu estou na minha ânima.
muito mais do que no meu ânimo, eu vou ter que melhorar isso, desenvolver para poder dar conta, para equilibrar. E aí o equilíbrio, como eu disse, que eu falei, que a gente pode trocar de um para o outro, é nesse lugar que eu estou, eu preciso de muito mais ânimos. Eu tenho que desenvolver essas habilidades. Então, para essa escolha minha, é esse tantão aqui de ânimos e esse tantão aqui de ânimo. Aí tá tudo bem. Agora eu quero ser psicóloga, da psicologia analítica. Eu tenho que ter um tantão de ânimo, uma panela, e um pouquinho só de ânimos. E esse equilíbrio é o favorável para mim. Não tem essa coisa do desequilíbrio aí, não tem patológico. É Você o está que eu quero, falando, como eu quero atuar, e aí eu tenho que desenvolver o que me falta, me aproximar do arquétipo que tá faltando para mim. Agora, nas relações, mesma coisa. O meu big boy é muito ânimo e eu quero conviver com ele. O que eu tenho que fazer para conviver bem com ele? Né? Ânimos equilíbrio. aqui. O meu big boy mas eu tenho que. Senão ninguém anda, entendeu? Fica aquela coisa que não acontece. Se ficar muito, todo mundo aqui, no ânimos, muito conflito, muita beligerância. Ficar todo mundo aqui na ânima, né? Cheio de mimimi, né? Então, Muito mas feio, muito dodói, muito, né? Nossa, é pouca verdade. aqui, ó, os dois aqui, viu, gente? Pouca produtividade. Uma vida muito, né? Tipo, sei lá, Estática, investimento de parada. energia na busca de resultados, por exemplo. Tá? Por quê? A característica da alma é cuidar, da ânima é cuidar. A Então, seu vezes entendeu. entendeu? Legal. Então é isso. Só uma pergunta que eu pensei aqui. Às vezes a gente quer desenvolver essas habilidades, principalmente a habilidade de ânimo, que eu vejo muito, e tem gente que tenta fazer, por exemplo, como eu disse, por exemplo, de praticar uma luta, ou ser um pouco mais assertivo, ou se impor um pouco mais, e aí vem o sentimento de culpa, onde a pessoa não deveria estar fazendo aquilo, eu estou errado, eu não tô, sabe, não é legal. Isso é uma Tá. coisa que às vezes Isso é impede, uma né? trava emocional. E aí precisa olhar para a história da pessoa. Sim. Gente, trava emocional, né? Como é que a gente vai fazer? Vai ter que entender o que aconteceu com aquela pessoa e por que que ela acha que tem muitas habilidades de ânimo, né? Causa culpa. De repente conviveu. Hipótese, tá, gente? Cuidado. É Conviveu com hipótese. um pai ou um homem muito violento. Ou mesmo que seja uma mulher. Uma mãe muito violenta, que tem lá o ânimo lá em cima. E aí, se tornar daquele jeito, é ruim para essa pessoa. Tem que entender a história dela. Fica meio que de uma forma assim, entende isso como algo ruim, né? É ruim é assim, é errado, é prejudicial, é. Na história dessa pessoa. Né? Então, sempre que a gente tem uma situação assim, que a pessoa associa alguma coisa à culpa, à tristeza, à falta de energia, tem uma questão emocional no meio. Tem que descobrir o que, que aconteceu. E é bem individual isso, né? Não dá para E você. vai ser amoroso e educado. Tem um monte de mulher e homens que são travados para demonstrar afetividade. São questões emocionais, da história dele. Deu certo aí, Legal. gente? Mais uma pergunta só, próximo horário. Não é almoço com psicológico. Tem ainda isso. Café. Tem mais uma pergunta? Comecem a olhar o ânimo e ânima das pessoas. A gente descobre coisas, né? E da Ah, sim, gente mesmo, né? sim, sim.
E é muito comum estar invertido, né? Principalmente hoje em dia. Como assim? Invertido, né? Lembrei lá no começo, né? Em tese, se eu nasci de um arquétipo feminino, eu aporto em mim também o arquétipo de ânimo. E vice-versa. Eu nasci no arquétipo masculino, eu tenho em mim o arquétipo ânima. Então, assim, mas às vezes eu nasci no arquétipo feminino e lascou, não tem nada de ânima, só tem o ânimo. Tem que cuidar um pouco Hum. disso. E o bom é todas as habilidades, né? Quanto mais habilidade a gente tem, mais assertivo a gente é na vida. Então eu tenho que ter, em boas doses, as habilidades dos dois arquétipos. Então, assim, resumindo, é importante a gente entender que as pessoas têm esses potenciais para serem desenvolvidos. Não importa se você é homem, se você é mulher, não importa o gênero, mas que dentro de você você pode ter o potencial ânimo e ânima e acessar isso, e desenvolver isso. E é bom acreditar nisso, porque é bom você pensar que todos podem, né? Sim, Legal. não falei do conceito, né? Mas esses arquétipos são no inconsciente coletivo. Todos nós temos dentro de nós. Tudinho. Tudo que a gente quiser ser. Ai, adoro. Tá certo. Daí, gente, pra quem tá meio Boroco Show aí, mandem a live para quem acha que não pode ser alguma coisa. Vai descobrir que todo mundo pode ser tudo que quiser. Esses conceitos são do inconsciente coletivo. Então, mora em cada um de nós, né, todas as habilidades. Todos nós podemos ser tudo que nós quisermos. É Aí, bom ouvir isso, desenvolve, né? você manda a mulher, né? Carreguem isso com vocês para sempre. Mas pergunta, gente. Acho que acabou. Eu acho que teve pouco coraçãozinho para a frase todo mundo pode ser tudo que quiser. Porque todas as habilidades estão no inconsciente coletivo. Tinha que ter um monte de. É isso, gente. Né? Mais alguma dúvida? Não? Então, assim, quem entrou agora vai ficar gravado, né, para poder assistir. E foi esse aí o Café Psicolite da Semana das Mulheres, falando de ânima e ânimos, um pouquinho, né, e olhando esse conceito nas profissões, inclusive na psicologia. E libertando as pessoas para elas serem o que elas quiserem, independente de ser homem ou mulher. Ai, adoro. Exatamente. É isso aí. Tchau, gente. Tchau.